vamos passar então para a lição da violinista. Essa violinista, ela nos convida a um mergulho poético pelo sistema da audição humana. Então, nós estamos vendo aqui a figura humana, está demarcando o quê? Agora nós não temos mais a porção cartilagínea nessa peça. A gente já começou a adentrar pelo sistema, tá? Então, o pavilhão cartilaginoso está fora. Mas a figura humana está nos apontando uma incursão pelo sistema ósseo, que é uma incursão que a gente vai fazer ao longo dessa aula, tá? Então, nós temos aqui a demarcação do ósseo do meato acústico externo. Não é o início do meato acústico externo, queria lembrar vocês, o início do meato acústico externo é no fundo da concha, no pavilhão auditivo. Mas no osso temporal é o início dos 2/3 mais mediais do meato acústico externo, tá? Então nós temos aqui o osso em posição anatômica, é o que essas peças elas nos permitem colocar os dissectos do sistema auditivo na posição anatômica. Então isso facilita muito o nosso entendimento. Uma coisa é você olhar o osso temporal, tem o tempo todo que buscar onde é que está a cara do indivíduo, o que é anterior, o que é posterior, o que é lateral, o que é medial, entendeu? Você fica, até você assimilar toda a forma do osso, ela fica muito fácil, você tem geralmente essa dificuldade. Quando você contextualiza no esboço da forma humana, da cabeça humana, pronto, você resolve tudo, ela já está na posição anatômica. Então nós temos, tem um convite para adentrar no caminho do som. O caminho do som é um espaço. Mas será que a gente pode dar forma a esse espaço? Sim, a gente pode dar forma a esse espaço. Nós fizemos essa construção da forma do espaço através de resina aplicada a uma peça irmã dessa aqui, que é o osso temporal esquerdo. Nós aplicamos uma resina que é usada antes. E vocês veem aqui nessa peça, justamente, o que nós fizemos com o osso? Nós esperamos a resina polimerizar, preenchendo todos os espaços, ou seja, os caminhos internos do osso temporal, que eu estou coletivamente chamando de caminho periférico do som, e a gente tinha que se livrar do osso de alguma maneira para poder ficar só com o caminho anatômico do som. Como é que a gente se livra do osso? A gente joga numa solução ácida muito forte ou numa solução básica muito forte. Então nós fizemos as duas coisas, nós conseguimos nos livrar do osso, o osso se desintegrou e nós então ficamos com uma peça que parece uma joia, que é digamos, um molde em acrílico do caminho anatômico do som. Tal que vocês estão vendo aqui, basicamente, se vocês puderem chegar para cá, vocês vão ver aquela região ali onde o bonequinho a figura humana está parada, é essa região, que é a abertura, o ósseo do meato. Reparem que tem uma espécie de, ele tem uma circunferência, tem um anel circunferencial. Aí vocês vão se perguntar, bom, tudo bem, a abertura do meato acústico externo, cadê o meato acústico externo ósseo, os 2/3 finais do meato acústico externo, que é o ósseo, né? Ele está aqui, ó. Ele se apresenta ligeiramente encurvado e se projeta anteriormente, tá? Então esse trechinho aqui, olha, vocês veem como um cilindro que se desenvolve dessa região para frente e para dentro, são os 2/3 finais do meato acústico externo, tá? Eu não sei se vocês conseguem ver, depois vocês procurem direitinho com a luva, tem uma espécie de anel em resina aqui, bem marcando o final desse meato acústico externo. Esse anelzinho aqui é o sulco timpânico que abriga o anel fibrocartilagíneo da membrana timpânica. Então a gente tem aqui demarcado o sulco timpânico. Aqui nós temos o fim do meato acústico externo, tá? Aí eu vou dar um pulo, e depois vocês vão entender porquê. Eu vou pular para essa região aqui apontada pelo LED roxo, e vocês vão ver o seguinte. Reparem que a gente está vendo uma espécie de orelhinha de pique, que a gente vai ver várias vezes aqui nessa aula, que é o canal semicircular superior, tá? Então a gente já está na região dos labirintos. A gente chegou aqui ao preenchimento dos labirintos. Você tem outros canais semicirculares aparecendo para lá, tá?
reparem, isso aqui é sistema vestibular. Cadê o sistema labiríntico auditivo? Está aqui a foca representando o sistema do labirinto da audição. Ela está parcialmente preenchida aqui. Ela está com uma volta e um pouquinho. Nós não temos as 2 voltas e meia, vamos dizer, da cópia. A gente só tem uma volta porque a resina não foi capaz de adentrar a córnea. Tá? Mas aqui a gente já marca a posição da cóclea em relação ao caminho anatômico do som. Ela é anterior e medial, tá? Ela é inclusive anterior aos labirintos do equilíbrio, que estão aqui facilmente identificáveis pelo canal semicircular superior, mas tem outros também para lá. Por que eu estou falando isso? Porque agora a gente fica com uma região entre os dois, um volume entre os dois, que é o volume da cavidade timpânica, que se espreme entre o meato acústico externo e os labirintos, tá? Esse volume que vocês estão vendo aqui, olha, ainda em rosa, tá? É uma espécie de espaço achatado no eixo látero-medial, tá? Ele sofre um achatamento no eixo látero-medial, de forma que ele, no eixo, ele se desenvolve mais no eixo antero-posterior do que no látero-medial. Então, a cavidade timpânica é achatada. E dentro dela, nós vamos lembrar que nós temos distribuídos, a partir da membrana timpânica até a janela oval, a gente tem distribuídos os elementos da cadeia ossicular, que a gente vai ver na lição do baixista. Então, aqui a gente tem uma espécie de configuração tridimensional do caminho do som.